Bom estarmos juntos, Pretinha, nesta manhã de domingo. Hoje vamos conversar com o nosso querido, o deputado Luciano Duque. Mas vamos já trazer o bom dia de Pretinha. Bom dia, Pretinha. Bom dia, Ilumina. Bom dia, Chico Silva. Bom dia a todos que estão na audiência. E bom dia também ao nosso querido deputado estadual, Luciano Duque, que eu tanto admiro e sou fã, viu, Ilumina? Sou fã. Essa história do Luciano realmente é uma história... Olha, Luciano, linda. Hoje já são 5, mas eu quero desejar a você e a toda a família... Chico, que prazer estarmos juntos nessa manhã, não é? De domingo, dia 5, né? Isso. Dia 5 de janeiro de 2025. Que bom. Bom dia, Wilson, Pretinha, deputado Luciano. Bom dia a você que está acompanhando a gente pela 94, também pelo site da vilabelafm.com.br e no Instagram tvesportes.com. Estamos ao vivo pelo Instagram, também parceiro aqui da Rádio Vila Bela. Ao deputado, a gente deseja um feliz ano novo, mais 2 anos de mandato aí pela frente, trabalhando para o nosso estado, não só por Serra Talhada, mas pelo estado de Pernambuco, principalmente pela sua terra, Serra Talhada. Daqui a pouco a gente vai estar com ele. E um domingo abençoado para todos. Ilumina, Chico. Parabéns para o vereador China, né, que passou agora. Ele não vai jogar mais no time dos solteiros mais não, viu? E é uma honra, minha gente, no primeiro programa de 2025, recebermos quem? O nosso queridíssimo deputado estadual por Pernambuco e de Serra Talhada, Luciano Duque. Um cara que sonha, que tem essa vontade, né? Essa luz que brilha. Então, Luciano Duque de Souza, para a gente conhecer mais um pouquinho. É natural de Serra Talhada, pai de Gabriel, Miguel, Rafaela e João Duque Neto. Rapidamente, vou lembrar aqui para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória de vida política. Luciano, que já foi secretário municipal de Indústria e Comércio, vice-prefeito por 2 vezes e também prefeito por 2 gestões em Serra Talhada. Ao longo da sua carreira política, levou desenvolvimento, melhorias e qualidades de vida para a população. Luciano Duque transformou a saúde de Serra Talhada em referência no acesso e na qualidade da atenção básica, atingindo o 4º lugar entre as cidades de Pernambuco. Enquanto prefeito, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais pelo fomento ao desenvolvimento e melhorias que proporcionou à Serra Talhada. Destaca-se a premiação latino-americana e caribenha em transparência pública, um feito que colocou a cidade no topo das gestões modelos do Brasil e do continente. Durante seus 8 anos à frente da Prefeitura de Serra Talhada, Luciano Duque atraiu mais de 500 milhões de reais em investimentos e levou o município a dobrar o PIB, colocando a capital do Chachado e toda a região no rol dos principais polos de desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste. Compôs as diretorias da Associação Brasileira de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos, sendo vice-presidente de Educação Ambiental dessa última. Ainda presidiu o Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú, o Sim-Pajeú, de 2013 a 2014. Lembrando que sua história na luta política, que eu me lembro também, começou ainda na juventude, em plena ditadura militar, quando iniciou a militância no movimento estudantil na Universidade Federal de Pernambuco. E em seguida entrou no MDB, partido de oposição ao regime militar. Já atuando para além da universidade, passou a acompanhar o grande líder e ex-governador Miguel Arraes de Alencar, logo após a sua volta do exílio. Em 1988, disputou a primeira eleição municipal, obtendo mais de 3.800 votos, sendo o 4º colocado daquele pleito. E foi somente em 2004, você ouvinte está na audiência com a gente nesta manhã, que voltou a disputar uma eleição. Após longa trajetória na organização política e também atuando no setor empresarial, seguindo os passos do seu pai, João Duque. Nesse ano, foi eleito vice-prefeito de Serra Talhada, na chapa composta com o médico Carlos Evandro,
Carlos Evandro Pereira de Menezes, sendo reeleitos em 2008. Nessa caminhada, conseguiu respeito como articulador político, que o levou à filiação ao PT de Lula em 2011, sendo recebido pelos ex-deputados e grandes homens públicos Manuel Santos e Pedro Eugênio, aqui em memória dessas duas pessoas maravilhosas. Neste partido, foi eleito e reeleito prefeito de Serra Talhada em 2012 e 2016, respectivamente. Hoje, com mais de 40 anos de militância política, é deputado federal pelo Solidariedade, eleito com 61.411 votos, distribuídos em mais de 150 municípios, e coloca a sua experiência à disposição por um Pernambuco mais forte, do sertão ao cais. E como gostava de cantar o nosso mestre Ariano Suassuna, Luciano, nós somos madeira de lei, que cupim não rói, deputado. Deputado, é com imenso prazer que iniciamos o primeiro programa do ano, o Sabores de Vida, que foi até uma coisa assim bem espontânea hoje estarmos falando contigo nessa entrevista, né? E especialmente, hoje o programa irá assumir uma nova dinâmica, mas participativa, interativa, como falei. Recebemos aqui diversos áudios de pessoas que representam vários segmentos, movimentos sociais, sindicatos, e que estarão dialogando conosco na perspectiva de construirmos um Estado com menos desigualdade, mais democrático, ensejando justiça e desenvolvimento. Então, bom dia, deputado Luciano Duque. Obrigado por estar pacientemente acompanhando o programa Sabores de Vida, não é? E que bom estarmos juntos. Nesta manhã, como disse no comecinho, também dia de rei, né? Uma folia de rei, essa folia que é celebrada em muitos lugares, mas às vezes está indo para o esquecimento das pessoas. Amanhã o dia. É amanhã, né, Pretinha? Então, bom dia, Luciano. Que prazer estarmos juntos nessa manhã de domingo. Bom dia, Wilson. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, eu fico muito lisonjeado, primeiro, com a descrição aí da minha história, os elogios de Pretinha, agradeço a Chico, meu amigo e primo Adelson Melo e tantos outros, e principalmente a você, Wilson, que faz esse programa e leva informações acerca da vida cotidiana, dos problemas, das pautas do povo. Então, começar o ano fazendo o primeiro programa me enche de orgulho. Eu que sou um apaixonado por essa terra, minha cidade, meu chão, onde enterrei o umbigo e onde vive minha família. Então, a gente agradece pela oportunidade de poder conversar com vocês e falar um pouco do nosso trabalho. A gente fica um pouco distante quando assume o mandato de deputado, perde um pouco a referência do dia a dia da nossa cidade, mas essa é uma tarefa colocada pelo povo pernambucano e estamos procurando honrar com o trabalho. Agradeço a oportunidade, né? A gente sabe que está distante da terra, a gente fica triste porque quem foi prefeito, quem foi vice, vivenciava o dia a dia da nossa cidade, os problemas da população. Muitas vezes há uma não compreensão da população que o papel do deputado não é cuidar do dia a dia da cidade, e sim cuidar dos problemas gerais do Estado, inclusive dos problemas gerais da cidade, é gerar pautas e defender interesses coletivos. E dessa forma a gente tem tido um destaque muito grande na nossa casa. Hoje eu estou entre os 10 mais deputados atuantes dentro da Assembleia, reconhecido pelo governo, pela parceria e pela construção de políticas importantes que dialogam com o futuro de Pernambuco. Então, é um orgulho enorme, confiança depositada por todos. Eu já gostaria de chamar a primeira participação, deputado, que é o nosso querido Andidomar Williams, já iniciando essa nossa pauta de hoje, ok?
Ok. Então, vamos ouvir. Aproveitar e mandar um abraço para Max, para Cleonice, para toda a família, né? Vamos lá, vamos ver. É isso aí. Bom dia, os ouvintes da Rádio Vila Bela FM. Bom dia, os ouvintes dos Sabores de Vida. Bom dia, Wilson Godoy. Bom dia, deputado Luciano Duque. Quero fazer um breve comentário, em seguida uma pergunta. Na sua gestão aqui em Serra Talhada, a qual tive a honra em servi-la, teve uma projeção muito bacana na questão da cultura, de várias linguagens artísticas. E isso ajudou a impulsionar a Serra Talhada como capital do Chachado. Agora, como deputado estadual, tenho acompanhado nas redes sociais que você tem tido encontros com o pessoal do Maracatu, com o pessoal dos Caboclinhos, encontros com o pessoal das artes cênicas, com o pessoal das bandas e fanfarras. Vejo suas reuniões com o pessoal de matrizes africanas, com os povos indígenas, com os LGBTQIA+, vejo suas reuniões com o pessoal do artesanato, com o pessoal do Conselho Estadual de Política Cultural. Estou vendo, acompanhando essa sua inserção, essa sua participação, esse diálogo com o movimento cultural do Estado de Pernambuco. A minha pergunta é a seguinte: mediante essas escutas, esses diálogos, o que é que você vem programando agora para esses próximos 2 anos no campo da cultura? Que contribuição o seu mandato quer dar para o fortalecimento da cultura, da arte e do turismo aqui no estado de Pernambuco? Bom, obrigado, Domar, pelas referências importantes. De fato, o mandato é plural e nós temos o gabinete aberto para discutir toda a temática que seja de interesse do povo, e o movimento cultural de cultura popular de Pernambuco tem uma abertura importante na discussão de temas que se relacionam ao fortalecimento da cultura pernambucana. A música, o artesanato, a gastronomia, tudo aquilo que emana do povo, do movimento popular. Nós temos um projeto, essa será uma pauta importante ao longo desse ano agora, que é o projeto de incentivo à cultura, ou seja, o Estado investe em diversos municípios do Estado recursos para eventos, e a gente está dialogando para que nesse projeto apresentado por nós, uma PLO, 20% dos recursos sejam destinados para os artistas locais. A governadora Raquel Lira já lança um programa que vem fortalecer essa atividade cultural no estado de bandas e fanfarras, com recursos para maestros, coreógrafos, para fortalecer as bandas das escolas estaduais, e ao mesmo tempo que fique de exemplo para as escolas municipais, os prefeitos locais, que possam reproduzir essa lei para fortalecer esse movimento cultural do Estado. Então, nós estamos investindo muito na pluralidade, no fortalecimento, através de projetos de lei na Assembleia Legislativa, para, de fato, dialogar com mais investimentos na cultura, com fortalecimento dos grupos culturais, dos grupos de dança, das manifestações artísticas, tudo aquilo que for possível construir como política pública terá o apoio do nosso mandato. Muito bem, deputado Luciano Duque. E agora a gente vai partir para o próximo tema nosso, que seria também a participação de Álvaro Severo, do Instituto Serra Grande, em relação à crise climática. Então vamos ouvir o nosso querido Álvaro Severo perguntando ao deputado Luciano Duque. Bom dia, ouvintes do programa Sabores de Vida. Aproveitar para desejar um feliz 2025 para todos. Minhas saudações ao condutor do programa, o admirado amigo Wilson Godoy, seu entrevistado, o amigo deputado Luciano Duque, e levar a ele a seguinte provocação.
Luciano, levando em conta que o Nordeste é a região semiárida mais populosa do planeta e também onde se concentra o único bioma exclusivamente brasileiro, o bioma Caatinga, tão ameaçado e tão injustiçado, até pouquíssimo estudado, né, pela ciência, como seu mandato poderá contribuir para garantir a segurança hídrica, alimentar e ambiental na região semiárida pernambucana, através de políticas públicas que possam fortalecer, claro, em sintonia e equilíbrio, a agricultura familiar, promovendo a preservação, regeneração do bioma Caatinga e ainda mitigando os impactos da atual crise climática global. Muito obrigado. Bom, Álvaro nos faz um desafio gigantesco. Não é? A gente sabe que a questão do semiárido da Caatinga exige uma ação integrada entre os governos federal, estadual e municipal. Nós, enquanto deputados, dialogamos no sentido de fortalecer, né, as leis nas nossas casas, né, para que crie políticas públicas, né, que dialoguem com toda essa pauta tão importante, né, do desenvolvimento sustentável, da agricultura familiar, da produção de alimentos, seja da mitigação dos recursos hídricos. Evidentemente que nós vivenciamos, né, uma crise muito grande no nosso país, que não é uma coisa recente, e de fato não há uma preocupação dentro do governo federal, dentro do governo estadual, com políticas de preservação da Caatinga. Existem iniciativas, né, isoladas, né, que precisam de um aprofundamento maior. Esse ano, possivelmente, eu devo estar sendo escolhido como presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. E nessa pauta que Álvaro coloca, acho que é importante nós podermos realizar uma audiência pública na Assembleia, né, convidando todas as instituições para tratarmos desse tema. Eu me proponho, Álvaro, né, a ser o condutor dessa discussão e, a partir, né, desse processo, a gente possa sinalizar com projetos, né, cobrando do Estado, do governo federal e dos municipais efetividade na aplicação de políticas públicas, né, que possam fortalecer todas essas demandas da sociedade. Conte com o nosso trabalho. Né, de fato, a gente é um formulador de leis na nossa casa e a efetividade das ações passam, né, fundamentalmente pelos poderes executivos. É isso aí, deputado Luciano Duque. Agora a gente vai... Ô Wilson, pois não, Chico. Só provocando o Luciano, como a gente conhece muito bem, ele falou na fanfarra importante do Estado, também para a cidade, já teve encontros de fanfarra aqui e gera um emprego direto e indiretamente. Luciano, qual a possibilidade também de concursos de quadrilha junina? Aqui em Serra Talhada no passado tinha nas ruas, né? Hoje centraliza um pouco. Lembro no seu mandato aqui enquanto prefeito também, na estação. Inclusive, eu sempre converso com o Luciano, às vezes, quando encontro, em relação à estação do Forró, quando foi o projeto dele, que ele era secretário, né, Luciano, ainda? Isso. Aí isso. E faltava 15 dias para levar o São João para lá, que era Manuel Pereira Lins, outra coisa, e disseram que não dava tempo. Eu conversando com ele, Luciano, vai dar tempo, né? Ele disse, nem que seja 3 turnos, que só tem 2, né? 2 turnos, botou gente e fez o São João, ainda hoje o que falta para resgatar essa tradição das quadrilhas juninas nas ruas? É incentivo, Luciano? Na verdade, você sabe que as manifestações populares, elas são de origem das comunidades, seja os bairros, as comunidades rurais, efetivamente são quem formulam, organizam, fazem os eventos. Agora, o poder público, ele tem um papel importante. Quando Domar falou aí, né, do movimento de cultura, do papel que exerceu enquanto secretário em Serra Talhada,
nós tínhamos uma política pública de fortalecimento de todo o movimento cultural. Às vezes as pessoas ficavam fazendo um discurso que nos dividia, dizendo que a secretaria só cuidava do chachado, quando não era verdade. Né? Todas as manifestações, o movimento artístico, desde a pintura, o desenho, né, o maracatu, o coco, né, a dança, tudo aquilo que se refere à cultura, havia investimento. As quadrilhas da mesma forma. Havia investimento no vestuário, havia investimento, né, nas bandas para a realização dos eventos. Né, o São Gonçalo, lá de Varzinha, né, de quem sou fã e sou um dançador, nós investimos também no vestuário. Ou seja, tinha um diálogo, uma preocupação para manter vivas as tradições culturais da nossa cidade. Então, dentro do projeto em que nós somos autores, né, que destina recursos para o movimento cultural, né, a gente tem essa preocupação, né, para que esse projeto possa ser reproduzido também nos municípios e que se coloque recursos, né, para a política pública do movimento de cultura. É isso, você fala de quadrilha, por exemplo, quando a gente fala de bandas de fanfarras, a governadora compreendeu, colocou recursos, vai investir na compra de equipamentos, vai investir no pessoal, no pagamento de maestro, no pagamento de coreógrafos, ou seja, vai haver um investimento porque ela julga que é importante fortalecer esse segmento. Não que os outros não sejam, mas também vai haver investimento em todos os segmentos. Agora, o fato de não haver investimento nas manifestações populares é algo que nos preocupa, porque é a preservação da nossa história e das nossas raízes. Valeu, Luciano, muito bem, Chico. Você ouviu aí quando ele disse que era dançarino? É dançarino, né? Sempre foi igual a dançarino. São Gonçalo. Igual a Gilson Queiroz, viu? Nós estamos aprumados com dançarino. Luciano, pode procurar o povo de Varzinha, que o povo sabe. Que eu sou dançarino de São Gonçalo. A gente vai trazer a participação agora da nossa querida Maria Aparecida, da Direção Nacional do MST no estado de Pernambuco. Então, vamos ouvi-la. Bom dia, Wilson. Bom dia, deputado Luciano Duque. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sabores de Vida. Eu sou Maria Aparecida, da Direção Nacional do MST do Estado de Pernambuco, e venho aqui fazer uma pergunta ao senhor deputado Luciano Duque sobre a questão agrária no Estado de Pernambuco. Tendo em vista, né, só nós do Movimento Sem Terra temos hoje 14 mil famílias assentadas e 143 acampamentos no estado de Pernambuco, com 16 mil famílias acampadas. Hoje, diante de vários despejos dos acampamentos, né, das pessoas que lutam pelo um pedaço de chão para lutar e produzir alimentos saudáveis e combater a fome do nosso país, e em defesa do meio ambiente, eu venho perguntar ao senhor deputado Luciano Duque quais são as expectativas para um projeto de reforma agrária no estado de Pernambuco, se ele tem algum projeto em cima disso. Estava ventando aí. Pois não, bom dia. Está escutando? Tá. Alô, Wilson? Tá tudo certo, tudo ótimo. Tá tudo certo. Bom dia, Maria Aparecida. A pauta é importante que você coloca. Na verdade, esses são programas federais e estaduais. O governo federal tem colocado poucos recursos para a obtenção de terras e para o fortalecimento dos assentamentos, das ocupações que já são existentes. O governo do estado, por sua vez, através do ITR, Instituto de Terra de Pernambuco, também do ITERP, não tem avançado muito nessa política, o que nos traz preocupações, porque são muitas famílias que estão à espera de uma terra, à espera das condições de poder ocupar um pedaço de terra para produzir. Na verdade, eu não faço parte da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa. Esse ano, na mudança de comissões, eu pretendo ter uma participação mais efetiva nesse segmento,
por ser oriundo do sertão. Eu acho que essa pauta é importante, a discussão dela, né? Mas, fundamentalmente, a gente sabe que é uma política que depende de investimentos do governo federal e do governo estadual. Mas vamos sim fazer cobranças aos dois governos. Eu vejo que a Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco ainda não foi reestruturada, apesar de já estarmos há 2 anos do governo. É fundamental que essa secretaria tenha uma atuação chegando mais perto dos movimentos sociais, chegando mais perto da produção familiar. Nós temos um PA já rodando no Estado, mas com recursos ainda muito poucos, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra o produto da agricultura familiar. Eu acredito que o Estado deveria colocar mais recursos, aportar mais recursos, mais investimentos para adquirir de mais agricultores e, com isso, fortalecer, né, a produção da agricultura familiar. Então, Cida, conta conosco, o nosso trabalho aqui na Assembleia, mas, de fato, o nosso papel é formulador de leis, é criador de leis, acima de tudo, fazer a intermediação e a cobrança dos entes, dos governos federais, estaduais e municipais para a execução das políticas públicas. É isso aí, deputado Luciano Duque. Daqui a pouquinho a gente vai abrir aqui para algumas participações que estão também nos enviando, mas assim, já vamos dar prosseguimento a essas pautas, trazendo agora a Margarida Silva, a pauta da educação, com ela que é coordenadora do Núcleo Regional do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco, Sintep. Vamos lá? Então vamos ouvi-la. Peço licença aos ouvintes para a gente acompanhar bem essas participações. Hoje é a entrevista com o deputado estadual Luciano Duque. Bom dia, deputado Luciano Duque. Bom dia, Wilson Godoy. Bom dia, ouvintes do programa Sabores da Vida. Aqui quem está falando é Margarida Silva. Sou professora da Rede Pública Estadual de Pernambuco e coordenadora do Núcleo Regional do Sintep, do Sertão do Pajeú, que fica localizado aqui em São José do Egito. Veja só, eu acredito que é do conhecimento de todas as pessoas a importância do papel da Assembleia Legislativa na educação de Pernambuco, né? Isso se dá através de leis, de projetos que são feitos, aprovados lá na Assembleia, e também, além desses projetos de tudo, a valorização dos profissionais da educação. Aí também está inclusa aí. Essa valorização, ela passa também pela remuneração, né? E essa remuneração, ela tem que considerar não só quando a pessoa entra para o serviço público, mas também por todo o percurso, né? O que a gente chama de carreira, que é o quê? Que é a sua formação, né? Seu tempo de serviço. Então, essa formação, essa titulação é fazer faculdade, é fazer especialização, até chegar no doutorado, ou até depois do doutorado, né? E aí o tempo vai passando e também considerar o tempo que vai passando nessa carreira. Estou dizendo isso por quê, minha gente? Porque existe a questão do piso, né? O piso do magistério. E aí, todo ano, o Sintep, na verdade, a categoria como um todo, tem na frente o Sintep, é uma luta, né? É uma batalha para conseguir um piso salarial que considere todos os profissionais da educação. Aí, assim, para não me alongar muito, só nos últimos 2 anos, tá? Em 2023, a categoria foi à Assembleia Legislativa, fizemos ali toda uma luta e, mesmo contra todos os desejos da categoria, a ALEP aprovou um reajuste que deixava de fora a maioria, que deixou de fora a maioria dos profissionais da educação, principalmente de quem já estava aposentado, ou seja, já tinha toda uma carreira, toda uma formação e foi extremamente desvalorizado. Olha, isso provocou uma revolta tão grande que até hoje, se você perguntar a qualquer aposentado, vai se lembrar de 2023,
né, que não foi considerado, que foi deixado de lado, de escanteio, e que isso aconteceu com a maioria. Aí em 2024, né, agora, próximo, passado, recente, muita luta novamente, muita negociação, mas aí conseguimos que lá na Alep fosse aprovado um projeto onde todos estavam incluídos, né, todos os profissionais. Então, diante disso, tudo que eu falei, né, teria muito mais coisa a falar, mas aqui vamos focalizar. Diante disso tudo, e considerando assim que o nobre deputado não esteve presente nessa votação agora de 2024, né, estava ausente lá no plenário, eu gostaria de saber assim, o que é que nós, a categoria dos profissionais da educação, o que é que a gente pode esperar do posicionamento de Vossa Excelência sobre a remuneração e a valorização dos profissionais da educação? Desde já agradeço, né? Desculpa aí se em algum momento fui, né, de alguma forma ofendi, mas agradeço aí a oportunidade e bom dia novamente a todos. A nossa Margarida. Bom dia, Margarida. É preciso a compreensão da sociedade, da categoria também dos educadores do Estado e do país, né, que a educação ela é um conjunto de fatores que precisam ser trabalhados. Ela fala na remuneração, é importante a gente discutir a remuneração, mas é preciso também que se coloque em pauta uma discussão que é importantíssima, que é a formação dos nossos profissionais, é a metodologia aplicada ao ensino, né? A qualidade dos equipamentos de educação. Recentemente eu vi críticas, alunos reclamando, as escolas num calor intenso que o Sertão está vivenciando, e o Estado atrasando na solução, desde o governo Paulo Câmara, da implantação da climatização das escolas. A pauta da melhoria da qualidade da alimentação das escolas é outra pauta fundamental. A implantação de políticas públicas, né, para mediadores de TEA e TDAH, que é um grande problema hoje no país inteiro, a quantidade de crianças e jovens que têm essa patologia e chegam nas escolas e não têm um tratamento adequado. Então, eu recomendo, né, o Sintep começar também a inserir na sua pauta não só a discussão da remuneração, mas discutir problemas afeitos, né, a formação, a qualidade, a merenda, ou seja, vocês, me desculpem a franqueza, né, colocam uma pauta única como se esses outros problemas não existissem. A companheira coloca que eu faltei, eu estava doente em 23 quando houve a votação, mas esquecem de falar que eu fiz a defesa desde a comissão, votei a favor, obstaculei a votação em um dia onde esse projeto foi à votação, porque nós não tínhamos maioria, o governo tinha, e em 2024 eu participei da votação, onde foi aprovado melhorias para a categoria. Então, há uma informação equivocada sobre a temática, lamento. Agora, recomendo à categoria se preocupar com a educação de forma geral, e não somente com a questão da remuneração do salário dos professores. Então, nós vamos dar prosseguimento à nossa pauta, trazendo a querida Ana Vieira, que é gerente-geral do Hotel Bis Serra Talhada, interagindo com o deputado Luciano Duque em relação ao turismo na nossa região. Bom dia a todos, um prazer participar do programa. Essa pergunta é da Ana Vieira, gerente-geral do Hotel Ibis Serra Talhada. Senhor deputado, quais ações concretas a gente pode esperar agora para fomentar o turismo, o lazer, a realização de eventos na nossa região, principalmente no fortalecimento da Rota do Cangaço e Lampião, considerando também aí os incentivos para os pequenos negócios, as melhorias na infraestrutura da cidade e a maior divulgação dos atrativos locais, de forma a impulsionar a economia e gerar novas oportunidades de emprego? O que a gente pode esperar para esses próximos anos? Bom, a pergunta é importante e dialoga com a atividade
importante na geração de emprego e da renda, seja no mundo inteiro. O turismo é a maior indústria do mundo, né? O Brasil esse ano atingiu quase 8 milhões, né, de visitantes de todos os países, e o que a gente observa nos governos, né, principalmente dos municípios, é a falta de investimento no fortalecimento da atividade turística. Ou seja, Serra Talhada tem um potencial enorme. Eu parabenizo a Fundação Cabo de Lampião, que mantém viva a história, que tem um receptivo importante. Nós havíamos deixado um projeto, enquanto prefeito, aí, né, que é a Estação das Artes, e não foi concluído ainda, que é um equipamento que dialoga com as manifestações culturais locais, com o artesanato local, né, que seria mais um equipamento para atrair o turismo. Mas é preciso investir e fortalecer as rotas turísticas, né, a Rota do Cangaço, né, a Pedra do Reino, todos esses atrativos que temos na região, sem dúvida, mas que, de fato, essas são ações, né, de município e de Estado. Nós, enquanto deputados, né, fazemos leis, colocamos recursos à disposição. Eu tenho colocado recursos à disposição da Fundação Cabo de Lampião, tenho colocado projetos de leis que dialogam com o fortalecimento do turismo do estado de Pernambuco. Agora, essas são ações exclusivas do Poder Executivo, né, que podem formular, investir para atrair, de fato, e fortalecer o turismo da nossa região. A gente vai trazer a participação agora de Zenuel, que irá também interagir com o deputado, tá? Para que a gente possa discutir questões importantes aqui para o nosso município. Então vamos ouvir o nosso querido Zenuel Lins, empreendedor e fundador da CEL Soluções e diretor do Instituto Serra Grande, um dos diretores. Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia, deputado Luciano Duque e ouvinte da Rádio Vila Bela. Meu nome é Zenuel Lins, sou empreendedor, fundador da CEL Soluções e um dos diretores do Instituto Serra Grande aqui em Serra Talhada. Atuo como mentor de empresas e startups e sou um ativista e fomentador do desenvolvimento e inovação, com atuação em diversas regiões do Brasil. É um prazer enorme estar participando com vocês aqui desse programa tão rico. Fazer pergunta aqui ao deputado. Deputado Luciano, sabemos que um ambiente empreendedor forte depende de vários fatores, como ambiente regulatório, acesso a capital, mercado, inovação, infraestrutura, capital humano e cultura empreendedora, dentre outros. Considerando esses pilares, mas especialmente o ambiente regulatório e o fomento à inovação, como o senhor acredita que pode contribuir para desenvolver políticas públicas que incentivem o empreendedorismo e inovação no nosso estado e principalmente na nossa região? E quais são as ações que o senhor vislumbra para fortalecer esses aspectos? Um forte abraço. Forte abraço, Zenuel. É um prazer, né, ouvir você mais uma vez. O empreendedorismo é um segmento importante, né, principalmente no novo mundo, pós-pandemia. Sem dúvida, são ações, volto a repetir, que competem aos poderes executivos. Nós, enquanto legislativos, somos formuladores de lei e muitas vezes, né, a gente tem acesso a parte de recursos, de emendas, e na medida em que a sociedade nos provoca, nós colocamos recursos para algumas ações de formação, de investimentos. Porém, de fato, o ambiente empreendedor, da economia criativa, da tecnologia, passa fundamentalmente por investimentos e por programas executados pelo governo federal, governo estadual ou governo municipais. Então, nós, como Poder Legislativo, cabe a nós somente formular, criar leis, até mesmo programar investimentos. Nós somos proibidos, porque essa é uma prerrogativa dos governos, dos poderes executivos. Então, de certa forma, Zenuel, naquilo que compete a nós, na nossa Casa Legislativa, na formulação de leis, nós temos avançado sim no arcabouço da legislação
que incentiva e que protege esse segmento. É dessa forma que nós, enquanto deputados, trabalhamos para contribuir com o desenvolvimento desse setor. Programa Sabores de Vida, conversando com o deputado estadual Luciano Duque, 2 anos de mandato, e já aí partindo para o terceiro ano, agora já 2025. E aí vamos trazer a Pretinha interagindo com o nosso deputado Luciano Duque. Pois é. Senhor deputado Luciano Duque, como o senhor avalia os 2 primeiros anos do seu mandato e quais foram os maiores desafios e conquistas até aqui? Olha, Pretinha, você me coloca uma pergunta difícil de responder, você se autoavaliar. É muito difícil olhar no espelho e dizer, eu estou bonito, é difícil. Tem que se achar bonito, né, cara? Na verdade, eu sou avaliado por vários instrumentos, e da casa, da imprensa. Pra você ter uma ideia, nós, com os nossos projetos aprovados na Assembleia, fomos quem mais colocamos a rede de televisão e toda a imprensa. A Rede Globo não vai na Assembleia por qualquer motivo, não. E esse ano nós já levamos 4 vezes, uma com audiências públicas importantes, do diálogo com problemas do Estado, e recentemente 2 projetos que foram aprovados de nossa autoria, que uma é para o uso do canabidiol, o remédio oriundo da planta medicinal da maconha, para a rede pública, que traz soluções para muitas famílias que têm pessoas com fibromialgia, com mal de Parkinson, com TDAH, com dores crônicas, com TEA. São tantas as patologias que é utilizado esse medicamento, e há um preconceito enorme com relação ao uso desse medicamento. Então nós conseguimos aprovar na Assembleia para que esse medicamento seja distribuído através da rede de farmácia do Estado. A governadora tem 120 dias após a sanção e promulgação dessa lei, e aí nós vamos estar vigilantes, porque é um medicamento caro. Essa semana, recentemente, um cidadão daí de Serra Talhada, oriundo do distrito de Água Branca, me pediu o medicamento, ele me mandou o receituário, tinha procurado na farmácia, que já tem esse medicamento na farmácia, custa R$ 2.300 o medicamento. E aqui já tem uma entidade chamada Aliança Medicinal que está produzindo esse medicamento pelo valor de R$ 300. E aí eu fiz a intermediação para que ele adquirisse. Já tem outra criança que já está adquirindo, mas de fato, o que é que a lei dialoga? Para que esse medicamento seja colocado à disposição da sociedade, paga pelo governo do Estado de Pernambuco, porque o cidadão de baixa renda ele não pode adquirir. Então está aprovado o projeto de lei, foi uma conquista enorme, nós botamos toda a imprensa do Estado dentro da Assembleia Legislativa, e aí eu estou muito orgulhoso por conta da aprovação desse projeto, porque dialoga com a solução, a melhoria da vida de muitas famílias de Pernambuco. E um outro projeto importante que foi aprovado, eu tive a oportunidade de receber a visita do presidente da Compesa, da diretoria da Neoenergia, das companhias de telecomunicações, realizando audiências públicas, e foi aprovado um projeto nosso que endurece a comercialização de fios, cabos, transformadores e produtos não metálicos e metálicos, que hoje vive uma epidemia. Eu vi essa semana aí uma matéria de roubo aí na Telp de fios, e esse mercado precisa de regulação, precisa de rastreabilidade. Então nós fomos bastante elogiados e comemorados pela aprovação desse projeto, entre tantos outros projetos que nós aprovamos na Assembleia Legislativa. E o que me orgulha muito, teve um projeto das mães de Pernambuco, eu tive uma participação efetiva também, que esse projeto que criou uma bolsa que distribui R$ 300 para cada mãe que tem filho de 0 a 6 anos, tantos outros projetos que a gente aprovou. Se eu fosse começar a falar dos projetos importantes que nós aprovamos aqui, esse programa não teria o tempo necessário. Mas eu posso dizer a você, Pretinha, que a gente tem exercido um papel importante na formulação de políticas públicas, no fortalecimento da rede de saúde estadual. Para vocês terem uma ideia,
A maioria das nossas emendas em Serra Talhada, muita gente vai questionar. Nós colocamos no Hospital Getúlio Vargas, no Procap, no Oswaldo Cruz, no Hospital da Restauração, na APAME, no Hospital do Câncer, no ITR aí em Serra Talhada, seja no Hospital Delta do Campo, no Hospital Emília Câmara, porque eu compreendo que a nossa população, quando precisa de saúde, muitas vezes tem que se deslocar para a capital e nós precisamos colocar recursos para esses hospitais oferecerem uma melhor prestação de serviço. Então, há uma preocupação de forma global com o nosso mandato na melhoria da saúde pública de Pernambuco, há o investimento do nosso mandato na melhoria do Hospital Eduardo Campos, na implantação da hemodinâmica, estamos trabalhando, foi implantado um ambulatório de neurocirurgias, e estamos trabalhando para implantar o setor de cirurgias neurológicas, com investimento numa ação com o governo federal e com a bancada de Pernambuco, através do deputado Carlos Velho, deputado Augusto Coutinho, para aquisição de uma ressonância para o Hospital Eduardo Campos. O ITR, a gente trouxe recursos para a implantação de uma usina de produção de energia solar, compreendendo que é um instituto, muita gente me criticou. O ITR, que fica aí na Borborema, é que faz hemodiálise. Foi uma ação nossa enquanto prefeito, quando colocamos recursos do município para equipagem e construção desse equipamento, e agora colocamos também recursos para a usina de energia solar, porque eu sei que o prestador de serviço SUS trabalha no vermelho, trabalha com muita dificuldade. Então, tudo aquilo que a gente puder contribuir para melhorar e diminuir os custos desses serviços, a gente vai estar fazendo. Está no nosso radar o investimento para a PAI, para o Amparo Amigo, para tantos projetos estruturantes, para folhas outonais de Serra Talhada. Então, eu creio que é dessa forma que a gente faz o mandato, com preocupações sociais, com preocupações do desenvolvimento econômico, mas com um olhar fundamental para as pessoas. Colocamos recursos da ordem de mais de R$400 mil para a perfuração de poços artesianos para as contas do município de Serra Talhada, da Prefeitura Municipal, mas até o momento também a gente não sabe se esse recurso foi executado, a quem foi atendido. Então, política exige transparência. Quando o Wilson falou no início do programa, que eu fui premiado internacionalmente lá no México com um prêmio de transparência internacional, é porque o nosso governo era transparente, prestava contas de tudo aquilo que nós fazíamos e tínhamos um governo plural e efetivo na contraprestação de serviços à sociedade. Então, Pretinha, estamos aqui à disposição para trabalhar, para contribuir e, de fato, o nosso mandato é um mandato que dialoga com o povo de Pernambuco. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu, Luciano, pela sua atenção e suas respostas tão bem colocadas. O Wilson e o deputado Luciano, ele falou na Compesa aí, eu me lembro de uma matéria que eu fiz aqui para a Rádio Vila Bela, que é uma senhora do Alto da Conceição, inclusive fiz com o Gilson Queiroz, que está te mandando um abraço, deputado. Um abraço para Gilson aí. Ele diz aqui, o Gilson diz, um abraço para o Wilson, para mim, para a Pretinha e para o meu deputado Luciano Duque, palavras de Gilson Queiroz. A matéria que eu fiz lá no Alto da Conceição, a mulher com uma balde na cabeça disse: meu filho, Compesa, libere água, eu tô acabando meu casamento, eu não tô nem namorando mais. Olha, essa tem sido uma pauta desde o início do nosso mandato. Vocês sabem que essa obra da ampliação do sistema de abastecimento da Compesa de Serra Talhada, ela começa lá no governo Paulo Câmara. No início do governo Raquel Lira foi paralisado. E aí, desde o início, eu venho acompanhando esse problema de Serra Talhada, que é a construção de uma caixa d'água lá no bairro da Coab, construção de uma caixa d'água no bairro Jardim das Oliveiras, a melhoria das adutoras internas e a construção de uma estação de tratamento na PE 390 ali na estrada que vai para a floresta. E essa obra tem andado a passo de tartaruga. Eu tive por 3 vezes no final do ano na Compesa. Tivemos uma conversa com o presidente da Compesa, ele se comprometeu comigo que iria a Serra Talhada para agilizar, para acompanhar a execução dessa obra, não o fez. Eu agora, no início do ano, eu vou sentar na cadeira dele lá na Compesa e vou fazer uma cobrança novamente e, aliás, vou exigir que ele cumpra o acordo para que ele venha à Serra Talhada para que a gente possa discutir efetivamente a conclusão dessa obra, porque a Serra Talhada está vivendo um drama
não é enorme, porque tem água e não tem. E esse problema não é só um problema de Serra Talhada, é um problema que atinge Calumbi, que atinge Jatiuca, que atinge Santa Cruz da Baixa Verde, que atinge Triunfo, porque essa estação de tratamento da PE-390, ela vai tratar água de floresta da adutora do Pajeú, vai jogar para o centro de Serra Talhada através da nova adutora que chega pelo bairro da Caxixola, como também irá levar água para esses 3 municípios, né, Calumbi, Santa Cruz e Triunfo. Então, é uma obra importantíssima que está sendo executada em Serra Talhada, mas numa lentidão enorme, mas que esse ano é prioridade do nosso mandato. Nós vamos trabalhar para que a Compesa cumpra com o calendário. Podem contar conosco, como também o projeto do poço que nós, na época do governo Dilma, conseguimos lá para Caiçarinha, para Santana, um poço de 160 mil litros. Esse projeto já está elaborado, vai levar água para Santana, para os barreiros, para Roças Velhas, para as comunidades ao longo do caminho da adutora e vai levar água encanada também para o distrito de Vazinha, água de qualidade. Então, são pautas importantes que farão parte do início do nosso mandato e eu vou estar dando satisfação à sociedade e a vocês aí também, Wilson. Em breve a gente quer dar notícias boas sobre a questão da água e sobre a questão da Compesa Serra Talhada. Muito importante. E Marcos Godoy já estava até perguntando aqui, ó, lembra aí, deputado, a questão da água de Vazinha, mas você já respondeu aí na hora. Excelente. Então, programa Sabores de Vida, a gente vai dar uma aceleradazinha na nossa pauta aqui para a gente conseguir chegar um pouco próximo do que a gente se programou aqui hoje para conversar com o deputado estadual Luciano Duque. E a gente já vai partir para eu sei que esse diálogo tem sido bom, eu acredito. Eu já ia te perguntar isso rapidinho, como tem sido o diálogo com as comissões legislativas e as frentes parlamentares para garantir que os projetos avancem. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que eu fui o deputado de Pernambuco, né, da Assembleia Legislativa, né, oriundo de Serra Talhada, que ocupou os cargos mais importantes das comissões na história. Você teve Admiro, você teve Augusto César, né, você teve Sebastião Oliveira, tantos outros que ocuparam cargos, mas eu tive o cuidado, Wilson, eu sou muito perfeccionista, e quando eu cheguei na casa, eu disse, olha, eu quero participar das comissões mais importantes. E logo de início, eu fui escolhido para ser o líder do partido. Somos 4 deputados, e eu fui eleito líder do Partido de Solidariedade, e a partir disso, eu tive a prerrogativa de ir para a comissão mais importante, Comissão de Legislação e Justiça, que é onde começa a discussão de todo e qualquer projeto. Passou na CCLJ, o projeto anda. Não passou, o projeto morre ali mesmo. E, além disso, na Comissão de Finanças, que discute todo o orçamento do Estado, e na Comissão de Administração. Achando pouco, fui para a Comissão de Saúde, da Comissão de Cidadania, né, onde sou vice-presidente, e agora estou sendo convocado, né, para ser presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então, isso mostra e denota o cuidado e o trabalho que nós executamos, tanto é, Wilson, que a partir da segunda-feira a gente já está na discussão de projetos. Eu fiz parte também de 10 frentes parlamentares, participo de quase todas as audiências públicas na casa. De segunda a quarta-feira é o dia inteiro de trabalho, muitas vezes a gente vara à noite, porque eu vejo que é importante a gente exercer o seu papel e fazer do mandato, né, um instrumento de discussão de política pública, você compreender, né, aquilo que passa na Casa Legislativa, tem que ter um debate, tem que ter uma discussão, tem que ter a participação da sociedade, e muitas vezes o que ocorre é que as pautas chegam na casa, o governo manda projeto, não há sequer uma discussão, passa direto, ninguém discute nada, e a partir do nosso mandato, não. Nós discutimos absolutamente tudo, nós temos participação. Você tem uma ideia, esse ano eu fiz emendas, né, a LDO, eu fiz emenda à Lei Orçamentária Anual, ou seja, dialoguei na LDO com investimento para recursos hídricos. A governadora tinha colocado dentro do orçamento, né, o contingenciamento de recursos, ou seja, que os recursos para investimento em recursos hídricos, ou seja, para Compesa, para perfuração de poços, para adutoras, poderia ter contingenciamento. E aí eu fui lá e criei um projeto, né, uma emenda, proibindo a governadora de contingenciar recursos para esse segmento.
e foi aceito por maioria da casa, inclusive o governo depois reconheceu que havia um erro. Então é dessa forma que a gente faz um mandato plural, né, dialogando com a sociedade, compreendendo quais são os problemas, mas mostrando ao governo, né, o que é mais importante para o investimento, que a gente sabe que não tem dinheiro para tudo, mas o que é mais importante tem que ser prioritário. Então, o nosso mandato é um instrumento a serviço da sociedade. Muito bem, deputado. Wilson. Eu só completar aqui, Chico. Claro. Você falou dessas emendas, postos artesianos. Então, quais cidades foram mais beneficiadas e quais áreas serão priorizadas nos próximos 2 anos do seu mandato, deputado? Você fala das emendas do nosso mandato ou você fala... Você destinou emendas parlamentares para obras importantes, como postos artesianos e melhorias na saúde. Olha, esse ano, o primeiro ano de mandato, o primeiro ano a gente não tem emenda, né? A gente passa a ter emenda no segundo ano. Você coloca recursos do primeiro ano para ser investido no segundo. De 23 a gente está investindo agora em 24. Eu priorizei 70% das nossas emendas para a saúde. E aí eu vou te explicar por quê. É um segmento onde a gente, no dia a dia, presencia o sofrimento da população. Não tem semana, Wilson, que nós não atendamos pelo menos mais de 60, 70 pessoas do interior de Pernambuco. Que seja de escada, que seja de catende, que seja de pedra, que seja de serra, de Lagoa Grande, de Calumbi, porque vem parar na rede de saúde do Estado. Vem para o Hospital do Câncer, vem para o Getúlio Vargas, vem para o Oswaldo Cruz. Essa semana mesmo, uma paciente, a filha do professor Zé Luiz, estava lá sofrendo, né, há 15 dias no Hospital Oswaldo Cruz. Nós já conseguimos os exames, nós já conseguimos, né, que ela seja atendida. Estava lá dentro do hospital, tomando bolsa de sangue todo dia, sem solução. Então, essas preocupações nos fazem compreender que a gente tem que colocar recursos nesses hospitais. E aí, Wilson, eu destinei 70% do nosso recurso nas nossas emendas para a rede estadual de saúde, para aquisição de ambulâncias, para aquisição de equipamentos, né, para investimentos. Né, e nós tivemos um debate dentro da casa, e eu recordo de uma conversa com o deputado Sileno Guedes, né, que é da Comissão de Saúde, o deputado Adalto, que é da Comissão de Saúde, nosso presidente. E lá a gente definiu, olha, gente, vamos investir na rede de saúde do Estado, porque a gente sabe o sofrimento por que passa as pessoas, as famílias que vêm aqui para Recife, né, muitas vezes não tem uma casa de apoio, fica sofrendo porque o paciente está lá no hospital, não consegue atendimento, está lá numa maca, num corredor. Então, eu priorizei fundamentalmente a saúde pública, os hospitais públicos e também, alguns hospitais do interior. Com relação a recursos hídricos, nós colocamos recursos para a Serra Talhada. Agora, a definição do investimento não é nossa. Nós botamos os recursos na conta da prefeitura, para que a prefeitura, que tem uma máquina perfuratriz, aliás, tem 2, faça perfuração em toda a zona rural de Serra Talhada. Agora, esse ano, nós vamos também colocar recursos no IPA para que a gente possa levar esse mesmo trabalho para outras cidades de Pernambuco, onde a gente dialoga com o pessoal da agricultura familiar. E dessa forma, recentemente a gente entregou, através do deputado Túlio Gadelha, também uma máquina retroescavadeira para a região da beira do rio, aí, uma região importante da produção de alimentos, principalmente de hortifruti granjeiros. Vamos estar entregando uma máquina também, um trator com implementos aí, agora no início do mês agora nesse mês de janeiro também. E dessa forma, Wilson, o nosso mandato tem trabalhado muito com o objetivo de fazer, formular e trazer investimentos para o povo. Deputado Luciano, veja só, Luciano Duque, muitos prefeitos estão assumindo seus mandatos agora. Como será o trabalho em parceria com esses gestores? Especialmente nas cidades onde você assim, tem forte atuação, né? Olha, nós atendemos as demandas de todas as prefeituras do Estado, não é só dos municípios onde a gente atua, na formulação de leis, na criação de projetos que dialogam, né, com a melhoria, né, da prestação de serviços de saúde, da educação, do desenvolvimento. Investimentos pontuais, você sabe que um deputado ele tem poucas emendas, são 6 milhões de reais, das quais a metade tem que ser investida em saúde. Então, os prefeitos que nos procuraram, e a gente vai destinar recursos,
A gente já começou o diálogo a partir de novembro, então praticamente a gente deve estar fechando isso até o mês de março, quais serão os investimentos, e a gente deve estar anunciando. Eu fui o deputado que mais colocou recursos de emendas esse ano em Serra Talhada, deputado estadual. Então eu pretendo continuar, né, fazendo isso também em Belmonte, São José do Belmonte, fazendo isso aí no município de Santa Cruz da Baixa Verde, em Triunfo, em Flores, né, em Afogado da Engazeira, em tantos outros municípios, em Parnamirim, onde sou votado e tenho uma base aliada que trabalha junto conosco. Nós teríamos aqui mais uma pautazinha em relação aqui às cidades, apoio às cidades de prioridades, mas a gente vai partir para um cenário cenário político aqui em relação a Serra Talhada. A chapa Miguel Duque e Marcos Godoy obteve nas últimas eleições municipais um total de 18.191 votos, ou seja, 37,54% dos votos válidos. Esses dois foram gigantes, né? Como você avalia este último pleito na cidade de Serra Talhada? Olha, primeiro, lamento, né, o uso da máquina pública de forma, né, assintosa que houve aí na nossa cidade. Eu fui prefeito, fui candidato de oposição junto com Carlos Evandro, fui candidato à reeleição e nunca havia visto uma campanha, né, com tanto poderio econômico como foi essa. Ao mesmo tempo a gente fica com aquele gostinho, de que as decisões, né, se tivessem sido tomadas no tempo certo, talvez hoje, né, o resultado da eleição fosse outro. Ou seja, nós lançamos a candidatura de Miguel Marcos há 60 dias da eleição. Então, de fato, eu reputo a esses dois candidatos, né, o resultado extraordinário que obtiveram, porque eles foram às ruas discutir Serra Talhada, discutir um projeto importante para a nossa cidade. Quando se falava numa nova ponte para Caxixola, quando se falava num binário, quando você falava num parque multiuso lá no Pátio da Lagoa Maria Timóteo, ali numa área que nós negociamos na época por trás do Senac e ali de frente do terminal de passageiros. Esse parque é importantíssimo para o desenvolvimento de Serra Talhada, para a realização de eventos. Esse parque multiuso é um projeto da cabeça de Miguel e de Marcos, né? A continuidade do anel viário, né? A orla da Borborema, o projeto Conexa de Saúde, que tira das mãos da política, porque você, hoje, para conseguir uma consulta, um exame, uma cirurgia, tem que pedir ao vereador, porque senão não consegue. Então, a ideia é que o cidadão estivesse conectado com a saúde, sem que depender politicamente de um serviço essencial, que é de obrigação do governo e não um instrumento de fazer política. Então, eu lamento que o governo atual não compreendeu que o país mudou e avançou. E a gente precisa modernizar a máquina pública. Então, Miguel e Marcos tinham essa discussão, tinham esse projeto, mas que foi adiado. E vamos continuar discutindo para que Serra Talhada compreenda que precisa voltar a sonhar e respirar a Serra Talhada, que cresce, que se desenvolve, que dobra PIB, que atrai investimentos importantes, porque nós estamos ainda marcando passos. Muito bem, deputado Luciano Duque. A gente teria tem algumas perguntinhas ainda para finalizar a nossa pauta aqui. Fica à vontade. Em relação ao seu grupo político que faz oposição ao governo da atual prefeita Márcia Conrado, como será a postura dessa oposição durante o segundo mandato da prefeita? Isso pensando em Serra Talhada. Olha, eu nunca fui na tribuna da Assembleia para fazer oposição, para criticar, até porque esse é um papel da Câmara de Vereadores, dos vereadores da oposição. Evidentemente que esses 2 últimos anos de mandato, eu vou me aproximar mais, vou estar mais vigilante, né, do governo de Serra Talhada, que termina melancolicamente. Eu vou esperar o resultado,
do último quadrimestre, a publicação das contas do governo de Serra Talhada, porque terminou o ano de 2023 com 74 milhões de déficit. Vamos aguardar como é que termina 23, mas lamentando, porque Serra está nas páginas dos noticiários somente na justiça, desvio de recursos da educação, recursos de combustível, são tantas outras questões que precisam ser revistas. O governo precisa ter mais seriedade com o uso do recurso público. Então nós vamos sim estar vigilantes, acompanhando, para que Serra Talhada volte a ter um governo, primeiro, que dialogue com o povo, segundo, que capte recursos para mais investimentos, porque a pauta de captação, ela morreu. Eu vivia em Brasília e todas as semanas anunciava investimentos. Eu fui o prefeito que mais construiu unidades básicas de saúde ao longo da história de Serra Talhada. Construí 24 e as outras que foram construídas aí foram deixadas por nós. Esse governo não construiu unidade básica de saúde. Nós deixamos a escola do Vila Bela 4 anos, ela ficou mais de 50% em obras, mais de 4 anos o governo não terminou. A escola da Coab está lá abandonada a construção, a escola do Venete Almeida está lá abandonada a construção, a creche do Mutirão está lá abandonada, 4 anos de abandono. Conseguimos aprovar projeto para a escola do Centro, a escola da Caxixola, a escola do IPSEP e a escola, meu Deus do céu, agora, estou esquecido aqui agora, ou seja, e nada disso foi feito. Ou seja, não foi construído nenhum novo posto de saúde em Serra Talhada, ou seja, os recursos de investimentos do mercado público não concluíram a obra em 4 anos, as pavimentações que foram feitas de Serra Talhada, posso assegurar que 90% foram projetos e recursos deixados por nós, mas continuo vigilante, trabalhando na certeza de viver e ver a nossa cidade melhor. Desejo sucesso ao novo governo e eu espero que trabalhe com mais seriedade daqui para frente. O cenário aqui no Estado, deputado Luciano Duque, e a gente já vai colocando aí para a população, para os ouvintes, o estúdio aqui está até visitado, Michele e Michel, que vão participar daqui a pouco no novena aqui na Fazenda Escadinha, ali na capela. Manda um abraço para eles. É isso aí, tá? Luciano Duque mandando um abraço para vocês, viu, Michele e Michel? Então, Luciano, como tem sido o alinhamento do seu mandato com o governo da governadora Raquel Lira? Quais os avanços mais significativos dessa parceria? Veja só, é importante que se diga, que se ressalte, eu não votei na governadora Raquel Lira, mas eu fui eleito deputado de Pernambuco. Sou líder do Partido Solidariedade, ou seja, nós somos 4 deputados. E qual é o nosso papel enquanto deputado? Aprovar as pautas que são importantes, que dialogam com a melhoria da vida do povo pernambucano, que dialogam com o desenvolvimento do Estado. E naquilo que compete o nosso mandato, a nossa representação, a nossa liderança na Assembleia Legislativa, nós firmamos um pacto, uma parceria com o governo do Estado e temos ajudado muito o governo. E há um reconhecimento da governadora, não tem um evento de qual eu não participe, onde a governadora me cita e diz, olha, Duque tem sido importantíssimo na aprovação de pautas, até porque o nosso voto, além de ser qualificado, ele é decisório nas comissões e na participação da discussão de projetos importantes do Estado. Então, isso faz com que haja um respeito mútuo, Isso não significa alinhamento automático, ao contrário, mas faz com que o governo tem um respeito enorme por nós e a gente tem um respeito enorme pelo governo. Eu costumo, na política, ter lado, E hoje, o meu lado é apoiar o governo do Estado, apoiar as políticas que o governo tem implantado e tenho tido, de fato, mesmo sem ocupar cargos no governo, porque não tenho cargos de gestão aí em Serra Talhada, não tenho deixado de contribuir e muito com o governo do Estado e com as pautas para o desenvolvimento de Serra Talhada, da região e de Pernambuco.
Já tem posicionamento político para as eleições de 2026? Em relação ao governo, estamos apoiando a governadora Raquel Lira. É isso aí. Então, tem algum... Diferente da prefeita, que até agora não se decidiu. Ninguém sabe quando é que ela vai descer do muro. Então a gente vai trazer algumas participações. Chico Silva já estava me cobrando aqui algumas participações. Vamos ver se a gente passa por elas aqui, né, Chico? Isso, tem Bonzinho, ainda tem o áudio, Geraldo Martins. Tem o professor Zezé, deixa eu ver aqui. O professor Zezé, ele diz... Zezé, rapaz, ele mandou um texto aqui. Bom dia aos que fazem o brilhante e esse programa, Sabores de Vida, a qualidade desejada que o povo quer também. E esse ano, principalmente, prosperidade, desejando prosperidade, sempre comandando aí com grandes criadores e grandes colaboradores. Um abraço ao deputado Luciano Duque, parabenizando o senhor, professor Zezé, pelo desenvolvimento, pelo trabalho, e desejando um bom 2025 que possa trazer melhorias, como o senhor está falando aí, e várias vezes deu certo. Professor Zezé, o professor Zezé está com a cabeça inchada, porque o Santa Cruz, ontem, no primeiro jogo do Pro Nordestão, já foi eliminado. Eita, deputado, tá mandando um abraço para o senhor aqui. Esse santo do Santa Cruz tá meio fraco. Ah, Jesus. O Dejailson diz, bom dia, Wilson, tô ligado aqui no programa, um abraço para todos. Um abraço para o deputado Luciano Duque, que Deus ilumine nossos caminhos. Dejailson lá do Saco da Roça, não é isso? O Mano Maranhão tá aqui. O que é que o Mano tá dizendo? Vamos, Dejailson, mano, um abraço. Vamos ver o cidadão de Carnaubeira, tá bem? Vamos lá. Chama, meu filho, Catuca. Bom dia, Wilson, Wilmina. Bom início de ano. Primeiro programa do ano. Estou aqui na escuta. Mando um forte abraço a você e aos ouvintes, certo? E um abraço ao amigo Luciano Duque. Aí, Mano Maranhão. É isso aí, Mano. É o cara. Um abraço, Mano. Valeu, cara, pela audiência. É o cara. O Edson de Vazinha, deixa eu ver o que é que ele diz aqui. Primeiramente, quero parabenizar o deputado Luciano Duque pelo belíssimo trabalho como deputado. Gostaria de saber como anda o projeto de trazer algo para Vazinho. Inclusive, você já falou, né? Já falou aí, se Deus quiser vai acontecer. Mas só completando esse negócio aí, ô Edson, eu tive com o secretário de Recursos Hídricos e ele me falou agora que no começo do ano a Compesa vai lá ao poço para retirar já a bomba, que essa bomba está lá desde a época em que eu fui prefeito, e não teve manutenção. Eles vão levar um guindaste para retirar, para fazer a manutenção. O projeto está já em andamento, a licitação. O Jaci Gomes está dando um bom dia, manda um abraço para o nosso Luciano Duque, Jaci Gomes. Abraço, Jaci. E tem o menino lá da Coab, né? Assis tem o áudio de Assis. Assis Moreno. Sou um admirador dele. A gente vai deixar o áudio de Assis, né? Porque ele tá voando, né, Chico? Assis é o prefeito da Coab. É o prefeito da Coab, verdade. Você conhece Rock Taxista, não? Conheço. Ele tá mandando áudio aqui rapidinho, vamos ver aqui. Bom dia, Wilson Godoy, bom dia, Preta, eu não conheço pessoalmente, mas deixo falar muito no seu nome aí na rádio. E bom dia, nosso deputado Luciano Duque, que é Rock Taxista que está falando. Você é um grande homem, é um grande político, é uma liderança total em Serra Talhada. Tem meu apoio toda hora, viu? Pode ter certeza disso, tá bom? Obrigado, Wilson. É o prefeito da Salina. Agora ele foi nomeado lá. Quem tá mandando naquela ribeira ali. Deixa eu mandar um abraço. Keninho perdeu o posto. Um abraço para Divonaldo também, Divonaldo Barbosa, para o Miguel Duque, para Valdinha, boa, enfim, para essa turma bacana. Valeu, tá acompanhando a gente. Vamos ouvir Geraldo Martins? Geraldo, lá da Vila Canaã. Geraldo, um abraço para ele. Vamos lá. Chamar o Geraldo aqui. Canaã Triunfo. Canaã Triunfo. Isso. Pois é, destinei uma ambulância para lá. Devem estar recebendo aí em breve, tá? O recurso está na conta da Prefeitura Triunfo. Graças a Deus. É o prefeito de Canaã, vamos lá. Já estou nomeando o cara, tá vendo? Vamos lá. Deputado Luciano Duque,
A governadora Raquel Lira diz que tem um bom relacionamento com o presidente Lula, mas nem sequer declarou até agora em quem votou para presidente da República. E diz também que o PT está no governo de Pernambuco, mas nomeou o diretor do ProRural e ele teve que pedir licença do PT porque o PT estadual é oposição. Eu pergunto ao deputado Luciano Duque, qual é a sua posição nesse quadro complexo, uma vez que a Raquel Lira pede apoio das prefeituras do PT, inclusive Serra Talhada, Tabira, e eu prevejo um racha no PT. Repito, qual a posição do deputado Luciano Duque nesse complexo quadro do PT no momento? PT e governo do Pernambuco. Olha, eu não gosto de falar da decisão de outros partidos, né? Mas como observador da política, né, há um cenário muito interessante, né? Porque o PT é oposição ao governo de Raquel Lira, mas apoia o governo. Naquilo que você tem acontecido na Assembleia Legislativa, o apoio geral e restrito, como apoia também o prefeito João Campos. Então, está chegando a hora da onça beber água, né? João Campos candidato a governador, Raquel candidata a governadora, e aí vamos ver quem vai ficar com quem. O presidente Lula aposta que Raquel vai para o PSD e vai ficar na base dele. Então, é muito cedo para a gente conjecturar, né? Imaginar qual será a decisão. O que eu posso afirmar é que o PT realmente, de fato, Geraldo, está dividido. Geraldo Martins, obrigado, viu, cara? Vamos ouvir o nosso querido Bonzinho? Vamos lá. Bonzinho Maelen. Homem bom, é Homem o que bom. tem, Serra Talhada. Vamos lá, Bonzinho. Chega mais, meu filho. Cadê Bonzinho? Esconda não, viu? Vai, E é literalmente bom dia aos ouvintes do programa Sabor de Vida. Esses ouvintes que têm ouvidos voltado para as boas notícias e as boas práticas. Bom dia, bancada, e bom dia ao nobre Luciano Duque, que nós já fomos parceiro e continuamos ainda em prol de alguma coisa boa para essa realidade local. Eu quero te parabenizar pela ideia de hoje de estar nos colocando os teus planos, os teus projetos aqui para a nossa região. E nós estamos diante de uma situação difícil com relação ao Brasil, aos riscos. Hoje nós estamos vendo o que aconteceu com a ponte do Estreito. Quem conhece aquela ponte como eu, trabalhei na Belém, Brasília, e sei o que é o Rio Tocantins, de uma profundidade de 44 metros, aonde cai carretas com toneladas de produtos químicos, e isso, vidas. Então, Luciano, eu te pergunto, primeira pergunta, a governadora Raquel Lira, ela criou um gabinete de crise onde gerencia o risco das barragens. Então, você como um homem aí que está na bancada do Legislativo, eu te pergunto, como você está vendo esse gerenciamento de risco, não só das quedas das barreiras, das pontes e das barragens ameaçadas, como é o caso do Jazigo. Há 5 anos atrás eu fiz aquela loucura com o apoio do Farol Notícia, eu e o engenheiro João Novaes, e deu naquilo, e agora tem 19 milhões para corrigir a barragem. Eu pergunto a você, como vai ser esse gerenciamento desta obra? Até onde vai haver um licenciamento, uma audiência pública para ver a situação dos beradeiros e aquelas pessoas que estão acampadas dentro do rio, fizeram as suas moradas, os seus lazer e as suas tranquilidades. Vamos analisar tudo isso. Vamos pensar isso. O outro ponto é com relação ao espelho d'água de Serrinha. Eu acho que poderia ser visto alguma coisa. Se Petrolina cresceu, teve um Nilo Coelho, alguém que mexeu com isso aí. E a outra, meu amigo, é com relação à sustentabilidade, o meio ambiente aqui no nosso município.
O que é que sustenta Serra Talhada? O que é que fomenta algo que alimenta o homem? Eu digo alimentar é aquilo que você bota na boca, vai para o bucho, sustenta. É a macaxeira, é o milho, é o feijão. O que é que fomenta isso? Então nós estamos vivendo de tudo que vem de fora. Até o inhame, a macaxeira, pouco nós temos produzido por aqui. Então, que você avalie e nos dê uma resposta satisfatória. Que Deus te proteja e te abençoe. E que você conduza essa tua pasta que você está por aí. E vamos aguardar a tua retomada novamente aqui no nosso meio e na nossa caminhada. Um abraço. Um abraço, bonzinho. Primeiro eu queria dizer, o Wilson, Pretinha e Chico, que segundo o que eu escuto, Milei manda na Argentina, mas quem manda em Buenos Aires é bonzinho, viu? Essa foi boa, viu, cara? Fazenda Buenos Aires. É então, isso aí. Bonzinho, essa obra que acontece agora, vai acontecer na barragem de Jazigo, é uma obra do Estado, e ela é fruto das suas denúncias, né, do trabalho que você tem feito na discussão do monitoramento das barragens de Pernambuco, né, o que você coloca do espelho d'água de Serrinha. É importante discutir essa temática, né? Lá um assentamento do MST, mas pouco se produz. Eu me recordo que, enquanto prefeito, através do deputado Fernando Ferro, nós conseguimos colocar energia trifásica em toda a beira da barragem, né? Com toda a equipagem para produção, né, de energia através da irrigação. Então, há hoje a condição de produzir com irrigação lá na margem da barragem de Serrinha. É preciso se discutir um projeto com o MST, mas fundamentalmente com a Secretaria de Agricultura do município, e a retomada do projeto pensado por nós, discutido por nós lá nas areias de Caiçarinha da Penha. Eu comprei, adquiri uma perfuratriz, deixei aí no governo para que ela começasse a perfurar poços. Nós fizemos 6 com a outra perfuratriz e essa máquina ficou à disposição. Consegui um trator para a Associação da Santana, lá de Luiz Bento, né, para que fosse um instrumento de puxar essa perfuratriz para perfurar poços e viabilizar a produção agrícola irrigada naquela comunidade. Hoje você tem mais de 30 produtores, inclusive a macaxeira que chega em Serra Talhada, salada de Caiçarinha da Penha irrigada, mas tinham outros projetos, e aí eu espero, né, que o secretário de Agricultura, né, que foi reconduzido ao cargo, né, tire, né, da cadeira, né, à vontade, né, e vá trabalhar, né. Retome o projeto de produção irrigada lá de Caiçarinha, discuta a questão da produção de irrigação lá na margem da barragem de Serrinha, como também, né, investimento na retomada da caprinovinocultura. Buda é um grande, né, incentivador do projeto da caprinovinocultura, o vice-prefeito Márcio também sempre foi um grande incentivador, mas a gente efetivamente, né, fica muito ouvindo falar e não vê, né, a agricultura de Serra Talhada caminhar após a nossa saída, né. Zé Pereira, enquanto secretário, foi formulador de muitas políticas e hoje a gente vê que tudo isso foi abandonado, descontinuado. É lamentável. Amigo bonzinho, me somo a você e vamos estar cobrando aí para que, de fato, né, haja um diálogo, haja investimento para a agricultura, na melhoria das estradas, né, em mais perfuração de poços artesianos, né, em sistemas de irrigação, para que a gente tenha banco de alimentos e possa manter o nosso rebanho e possa ampliar e possa ter, de fato, né, renda no campo. Serra Talhada cresceu o comércio, cresceu os serviços, né, mas a gente precisa, né, fortalecer e investir em tecnologia no campo para que a renda chegue de fato lá, né, nas mais diversas comunidades rurais e a gente possa fixar o homem no campo e possa ter renda e aumentar, né, a circulação de dinheiro em Serra Talhada. Esse Almeida está te mandando um abraço aqui a toda a bancada Sabores de Vida e ele tá obrigado. Dizendo, ele, não sei se é em relação à água, ele está dizendo que todo mundo só quer criticar, mas ninguém quer chupar o outro lado. Então, um abraço à cabeça aí na audiência com a gente, viu? Então, vamos trazer a Assis rapidinho? Vamos lá? Vamos lá. Só para Assis Bom falar. dia, meu amigo Chico Silva. Bom dia
Pretinha. Bom dia, Wilson. Bom dia para todos os seus ouvintes, né? Os ouvintes da Vila Bela FM, com certeza hoje vai ser uma audiência lá em cima, né? Por conta da vinda do nosso deputado Luciano Duque, né? Então hoje vai ser um programa com uma grande audiência, com toda certeza vai ser, né? Então desde já eu quero desejar ao deputado Luciano Duque um feliz ano novo, com muito sucesso na sua carreira política, né? Eu sei o quanto você fez por Serra Talhada e continua fazendo, né, por nossa Serra Talhada. Então eu quero desejar, em meu nome, em nome da minha família, um ano novo com muito sucesso para você. E dizer que espero contar com você, Luciano, para nos ajudar. Você sempre contribuiu com a nossa ACDF, quando a gente tinha a CDF, mas por irresponsabilidade de alguém, a CDF acabou-se, né? Mas nós continuamos com a ACODEST, né? Associação dos Deficientes, que hoje é instalada aqui no bairro da Coab, um bairro que você gosta muito, né? O bairro da Coab. Então eu espero contar com a sua contribuição, tá bom? Ouvindo também falando aqui, parceria exitosa de Luciano com Manuel Santos e Pedro Eugênio na época em que foi prefeito, né? Grandes deputados. Lamento a passagem, mas foram figuras importantíssimas para Pernambuco e para o Brasil. Muito obrigado, viu, deputado? A toda a família, o nosso abraço. Quero aproveitar e desejar um feliz 2025, viu, a você e família. Um grande abraço, deputado. Eu agradeço, né, a oportunidade e espero ser convidado mais vezes para a gente discutir temas, né, importantes, né, para a sociedade pernambucana e serra talhadense e da região também.